Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós vamos ler hoje Gênesis 1. Já prepara a sua Bíblia, que são muitos versículos. Bem, nós vamos estudar um texto chamado A Essência do Belo, escrito por Ney Silva Ladeira. Ele está lá na Flórida, nos Estados Unidos. E ele escreveu esse texto para o Manancial. E o que é o Manancial? O Manancial é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi o irmão Neiladeia. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem a nossa mensagem, o nosso pequeno devocional. São tão poucos minutos, né, irmãos? E às vezes uma pessoa que não tem acesso a ler a Bíblia, tal, pode ouvir a palavra. E hoje nós vamos ler Gênesis 1, o princípio de tudo. Olha que bacana. Compartilha aí, tá bom? Compartilha com aqueles que conhecem a palavra para edificá-los e para aqueles que não conhecem, para que eles possam vir a conhecer. Tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe nessa leitura. Ó Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, que nós possamos aprender sobre o belo, que nós possamos aprender a olhar tudo o que o Senhor faz de bom e ser gratos. Obrigado por tudo, Jesus, em teu nome mesmo que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Gênesis 1, que vai descrever a criação do mundo por Deus em 6 dias, destacando o quê? A soberania de Deus, o seu propósito. No primeiro dia, Deus criou a luz, separando das trevas. Nos dias seguintes, ele organiza o universo, criando o céu, a terra, os mares, as vegetações, os astros, os animais e, por fim, o ser humano, a sua imagem e semelhança. No 7º dia, o que ele fez? Deus descansa, estabelecendo um modelo de equilíbrio e adoração. Esse capítulo que nós vamos ler enfatiza que tudo foi criado com ordem e intenção, refletindo o quê? A grandeza e a bondade de Deus. Então, vamos ler Gênesis 1. Pega aí sua Bíblia para não ficar maçante, só para eu ficar lendo e você ouvindo. Então, vamos ler juntinho, tá bom? Não importa a sua tradução. A minha tradução aqui é Almeida Corrigida e Fiel. E cada um lê na sua, não tem problema. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja a separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares,
o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras de terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a terra que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto que dê semente, sirvos-á por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Bom, irmãos, então, o irmão Ney Ladé diz que é assim, que até os últimos dias de vida da mãe dele, ela começava o dia perguntando: o que temos para agenda para hoje? E terminava o dia perguntando: quais as tarefas que completamos hoje? Então ela queria saber o que era proposto e o que realmente tinha acontecido, né? E ele agradece porque ele diz que a mãe dele ensinou que a preguiça é uma coisa errada. Agora, no momento, ele diz que está tentando aprender a parar e ficar um pouco quieto. Deus parou e descansou de toda a sua criação no sétimo dia, como está em Gênesis 2:2, que diz assim: e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então ele fala assim: não é porque Deus estivesse cansado que ele descansou, mas para quê? Para celebrar o que ele tinha feito, que era tudo belo, que era tudo lindo, tudo agradável. Então fica a lição, fica a dica. É preciso abrir os nossos corações para observar coisas pequenas, como um gafanhotinho, uma teia de aranha, aquela renda, aquela beleza que é aquilo, sei lá, uma girafa desengonçada, um passarinho cantando, enfim, tudo que se vê, né, o golfinho no mar. A gente tem que estar, olhos de ver para tudo que a gente pode observar, uma borboleta. Tem tanta coisa que a gente olha e fala que bonito, né? Em tudo isso tem beleza, tudo isso foi criado por Deus. Tudo que a gente vê que é belo é um reflexo da glória de Deus. Então, é feita aqui a referência de um tempo em que se tirou tudo que era beleza das igrejas para deixar o ambiente com cara de humildade, de simplicidade, né? O argumento era de que não era necessário. O belo não era necessário, não precisava ser bonito.
Mas eles esqueceram que Deus é o criador da beleza. E ele usa a beleza dele para a gente vislumbrar a glória de Deus. Acho que falta, ele diz, em nossas vidas ocupadíssimas, a arte essencial de parar por um instante, para aí, e começa a contemplar a perfeição do Senhor. Amém? Ó, o nosso versículo aí do referente à essência do belo é o 10 que ele escolheu. Deus chamou a porção seca a terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que tudo isso era bom. É o versículo 10. E o nosso manancial termina assim, ó. A beleza de Deus é manifestada na criação, na redenção e em sua palavra e na história. Amém. Bom, irmãos, então agora eu vou terminar lembrando que para nós que sabemos que o belo é essencial e nós temos que ficar atentos, gratos pela beleza que Deus colocou no mundo. Para nós que temos essa noção, abraçar é super fácil. Abraça aí, abraça o seu irmão. Quero que você se lembre do versículo deste ano que temos para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou me despedir, né, com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.